Olá, meu querido, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui num mais novo podcast do Rema, os 30 anos do Rema, e nós estamos com um casal maravilhoso aqui, um casal ilustre, um casal muito especial que mora no nosso coração, que tem uma vasta experiência dentro do Rema durante esses 30 anos. Coisas maravilhosas aconteceram com esse casal. E eles são formados do Rema, hoje ele é supervisor, hoje ele é pastor. Esse homem de Deus, que é o nosso querido pastor Rosilon, a esposa, ela é professora do Rema, já ensinou também no Rema, a nossa amada Daiane. E aí, tudo bem com vocês? Ô, pastor Abraão, maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Uma experiência maravilhosa estarmos juntos para compartilharmos sobre esses 30 anos do Rema, né? Uau, você deve ter muita história, hein, Baju? Rapaz, parece que foi ontem. Daiane. Então, muito bom estar aqui com vocês e falando sobre o Rema, né? Que trouxe uma transformação, assim, fantástica para a minha vida. Então, estou muito feliz de poder falar dessa escola tão preciosa. Vocês são casados há quantos anos? 10 anos. 10 anos são casados? 12. É hoje! Estamos caminhando para 13. Olha, mas rapaz, você esqueceu, rapaz. Estratégia, né? Quantos filhos? Daiane? 2 filhos. Senão ele pode errar, né? A idade? Eu sei. 10 e 6. Que legal, gente. Muito bom. Rapaz, você se formou em que ano? 97. 97? 97. E daí? Em 99. 99, né? Como foi o Rema para você? Rapaz, o Rema para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Eu venho da mesma congregação que o pastor João Roberto, o pastor Moacir, pastor Gerson, Francimar, Manassés. Todos nós éramos da mesma congregação, né? Não só da mesma denominação, mas estávamos todos na mesma igreja, na mesma congregação. Sim. E aí o pastor João Roberto, o pastor Moacir e o pastor Gerson havia feito o Rema e a gente estava muito empolgado, né, com essa palavra que eles estavam recebendo. O pastor João, antes de vir para o Verbo da Vida, ele era o nosso líder de jovens, ele muito cuidadoso, porque a gente, né, jovem, adolescente, meio que né, animado demais com a palavra e ele sempre querendo o equilíbrio das coisas. E aí eu me lembro que em 1994 eu ganhei o meu primeiro livro, né? Eu acho que foi em 94 eu ganhei o meu primeiro livro do irmão Reiga, Crescendo Espiritualmente. E esse livro impactou demais a minha vida, né? Assim, Daí você decidiu entrar no Rema? Aí eu decidi fazer o Rema. Aí Como é que estava a sua vida antes mesmo de conhecer o Rema? Então, eu estava numa situação bem complicada, nas tábuas de Moisés. Nas tábuas de Moisés. Porque minha mãe havia falecido e Caramba. A gente estava, né, naquele dilema, né? Meu irmão e minha irmã tinham ido morar em Belo Horizonte, eu fui também, mas acabei voltando para Campina Grande e não tinha dinheiro, aquela situação, né, que a gente estava ali. Só a misericórdia. E eu me lembro que as primeiras aulas do Rema me impactou demais. A primeira matéria foi com o pastor Bud. E me impactou demais porque, como eu disse, era uma realidade, uma verdade que você recebia e colocava em prática. Teve muita resistência para você fazer o Rema? Rapaz, teve, né? Meu pastor, ele não queria de jeito nenhum. Hoje ele já é falecido, mas na época ele não queria de jeito nenhum. Rapaz, isso é uma heresia. Você não, esse negócio e não tal. Aceita. E tá só tirando o pessoal das igrejas e tal. Você podendo fazer o curso aqui. Só que eu já tinha feito, né? Que era a antiga Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus. Eu já tinha feito, então não tinha mais o que dizer, né? Falei, não, eu já fiz aqui e tal. Aí ele, com muita resistência, mas deixou, né? Falou, não, tudo bem, agora você não pode falar o que você está aprendendo lá aqui. E você também... Caramba, isso era muito difícil, né? Você aprender uma coisa e poder falar, né? E você também tem que estar em todas as reuniões e tal. E aí tinha alguns conflitos que ele marcava as reuniões, às vezes, no dia do Rema. Já estrategicamente. E eu acabava faltando nas reuniões para poder ir para o Rema. Então, assim, foi um tempo bem conturbado. Mas, graças a Deus, eu consegui administrar bem. E eu tinha uma amizade muito grande com ele, né? Assim, pessoalmente.
E ele algumas vezes me colocava para pregar e não tinha como não sair algumas coisas, né? Claro. E no final falava, e aí, pastorzão, como é que foi? Ele, foi bom, mas isso aqui, assim, rapaz, como é isso? Aí até dava uma oportunidade de compartilhar para ele. Que legal, cara, que legal. Depois eu quero que você fale como foi que você entrou no ministério, né? Sua experiência de entrar no ministério, teu chamado. Mas, Daiane, me fala aí, como foi a tua chegada no Rema, conhecer o Rema? Quem falou do Rema para você? Me conta essa história aí, o que marcou você também, né? Então, eu nasci num lar cristão, meu pai já era pastor quando eu nasci. Nós morávamos em São Paulo, aí teve a mudança para o Nordeste e morávamos em Garanhuns. E lá, assim, nossa igreja era tradicional, né? Cantava muito hino dinário, era aquela coisa bem tradicional mesmo, né? E eu sentia falta de algo mais, né? Você participava de algum grupo assim da igreja? Eu Coral, jogral, eu cantei, ministrava louvor, era envolvida no departamento também infantil, eu comecei muito cedo. E a gente estava envolvida em tudo. Era evangelismo na praça, no presídio, no hospital, fazia filha de pastor, né? Cruzava, fazia gol. Tinha o Projeto Jonas que ele fazia, né? Que é tão conhecido. Muito bom. Nós estávamos em todos, fazendo bandeira, fazendo camiseta até de madrugada, faixa, tudo era a gente, né? Caramba. Então sempre estávamos muito envolvidos. Mas eu tinha um desejo de algo mais. Sim. Eu dizia, ser crente é só isso. Porque quem é ímpio, não, vou receber Jesus e vai mudar. Mas eu já era crente. E eu achava uma vida muito sem graça. Muito bom. E às vezes eu me sentia condenada por achar uma vida sem graça. Vixe, misericórdia, eu tô achando ser crente ruim, mas era um negocinho sem graça, né? Aquela vida sofrida, que Deus está olhando para mim, para ver quando eu vou pecar e me julgar. E lá eu conheci a comunidade evangélica. Sim. E eles eram muito focados no louvor, né? Não tanto na palavra, mas no louvor. E eu já achava aquilo maravilhoso, fantástico. Quando meu pai decidiu que vinha para Campina, ele pastoreava a igreja aqui, eu fiquei arrasada, porque eu ia perder a comunidade. Ia voltar, né? Pelo menos lá eu tinha o louvor. Caramba! E tive muitas experiências maravilhosas num evento deles. Eu fui batizada no Espírito Santo com 9 anos. Então, me marcou muito. Mas quando eu cheguei em Campina, em 95, com poucos meses, eu conheci o Verbo da Vida. E aí foi o terror do meu pai. Ah, meu Deus, eu imaginei a eu fui para um culto de jovens, me convidaram para alguma coisa que estava acontecendo. Sim. E eu fui participar. E eu fiquei impactada. E eu disse, achei o que eu esperava, o que eu desejava, a expectativa que eu tinha de algo diferente, do prazer de ser crente, né? Aquela palavra, assim, foi fantástica para a minha vida. E quando eu podia ir, de vez em quando eu frequentava, eu só tinha 14 anos, mas morava bem pertinho do Verbo, ali na Prata, e eu conseguia estar por ali. Minha mãe fez o Rema, tinha uma irmã da igreja que estava se formando, e aí minha mãe foi para a formatura, conheceu e fez o Rema também. Na formatura dela, eu ouvi dentro de mim, você vai fazer essa escola. Eu não entendia sobre ser guiado pelo Espírito, assim, ouvir Deus, né? Isso, não entendia nada disso. Mas foi algo tão forte que era impossível negar. Sim. E eu guardei aquela palavra no meu coração e fiquei orando. Sabia que naturalmente meu pai jamais deixaria. Imagino. Mas fiquei firme ali, orando. Falei com ele umas 2 vezes, ele falou que não. E depois ele decidiu abrir o curso teológico na igreja e disse, você vai fazer o curso de teologia. Eu já era muito envolvida na igreja, muito ativa. E aí meu coração gelou, né? Mas aquela convicção sempre forte, ou aquela voz, você vai fazer essa escola. E eu um dia fui conversar com ele e disse, pai, eu quero fazer essa escola. Eu ouvi dentro de mim. E ele disse, mas não é só deixar, tem a questão do dinheiro. E eu falei, pai, eu não quero seu dinheiro, eu só quero sua permissão. Aprovação. Meu Deus. E depois que eu falei, eu fiquei desesperada. Eu disse, eu vou tirar dinheiro de onde? Mas foi algo que saiu de dentro de mim, não foi algo que eu pensei. Foi algo pelo Espírito mesmo. E foi fantástico, assim, como Deus fez. Aí alguém pagou o curso para você? Isso, uma pessoa foi lá e pagou a matrícula. Sim. E ela me disse, eu paguei a sua matrícula para fazer o Rema. O restante você vai crer. No dia do Rema eu me arrumei e ele disse, vai para onde? Eu disse, pai, eu vou fazer o Rema. E ele, tá bom, né? Não colocou nenhum impedimento. E ele me viu, né, sendo fiel, participando tudo direitinho. E comecei a ter resultados na minha vida. Você solteira... Eu tinha 16 anos, 16 né? anos. Não trabalhava ainda, estava estudando. Fazendo faculdade já? Não, ainda estava no, acho que 3º ano, alguma coisa assim, segundo, 3º ano. Ah, tá. E aí eu fiquei
Confiando no Senhor. Não foi fácil, mas aquela primeira matéria, né, ela trouxe um ânimo para a minha vida, que eu disse, não, eu vou continuar nisso aqui, isso aqui vai mudar a minha vida. E foi desafiador, sim. Eu ia sozinha à noite, era esquisito, eu era muito nova. Eu não sei contigo, licença falar, a Rosilane também pode. A gente contava a hora para chegar o horário do rema, né? Exatamente. Passar logo a terça para chegar a quarta, né? Anotava tudo, né? Eu tinha vários cadernos do rema. Qual a matéria te marcou? Realidade da nova criação. Trouxe um impacto muito grande, porque eu tinha a estima muito baixa, né? A autoestima baixa demais. Sim. E tudo que eu ouvia, né? Que nós somos incapazes, nós somos pobres, coitados. Meu Deus! Então aquilo ali veio... chegar coisa nova. Quem eu sou, quem eu posso, o que eu tenho. Então aquilo foi, assim, uma bomba maravilhosa na minha vida. Daiane, todas as matérias, né, pastorzão, elas são fantásticas, né? Sim. Elas são poderosas, mas tem uma que é uma coisa... Marca você, né? É diferente, né? Me fala aí, pastorzão. Então, a tua primeira aula... A minha primeira aula, assim, foi impactante, foi com o pastor Buddy. Foi bem impactante. Foi a matéria dele que te marcou ou teve outra? A Gálatas, a matéria que mais me marcou foi Gálatas. Mas, assim, que mais me marcou dentro de tantas, porque era tudo tão maravilhoso, né? Como eu disse, era um evangelho muito simples. Não era aquela coisa engessada, entendeu? Não que nas outras igrejas não tenha uma palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, é maravilhoso. Mas a gente começou a experimentar de uma liberdade muito grande, de uma palavra que você, como eu disse, você escutava de noite e colocava em prática no mesmo dia. Você era animado a praticar aquilo, a crer, a ser guiado pelo Espírito. E isso era algo fantástico, né? O professor foi pastor Band e o teu foi... Paulo Egito. Minha primeira matéria foi com o pastor Buddy, mas Gálatas eu acho que foi Gerald que ensinou, não me lembro agora. Eu acho que foi o pastor Geraldo Foster que me ensinou. Caramba, e o que o Rema te ajudou a vocês entrarem no ministério, né? A lidar com ministérios, problemas, como resolver? Já pensou assim, falar, sabe uma coisa, eu vou abandonar tudo, mas vem aquela matéria, não é, que levantou dentro de você. Me fala aí. Todos dois, né? Então, pode ir. Então, eu comecei, assim, a minha vida ministerial na outra igreja, né, como eu já falei. Eu comecei a liderar jovens e adolescentes no mesmo ano que eu comecei o Rema. Né? Eu tinha 16 anos e foi aí de uma vez só. E para mim foi salvação, porque o que eu aprendia no Rema eu levava para lá. Teve uma pessoa até que falou, a igreja é congregacional, mas no sábado é verbo da vida. Porque eu não sabia muitas coisas, não tinha assim aquela reunião de como você proceder, aprender como fazer. Então eu vinha no verbo, eu via que tinha conselheiro, que tinha o grupo de evangelismo. O que eu fui vendo, eu fui implantando, nada contrário à minha igreja de forma nenhuma, né? Eu sempre comunicava a meu pai, que era o pastor, e tinha a aprovação dele. E eu fui fazendo ali as coisas, então foi uma base muito importante para mim, porque me ensinava como viver, como levantar pessoas. Porque eu comecei, eu dirigi o culto, eu pregava, eu fazia tudo, porque os jovens não se sentiam capazes. Porque nessas denominações mais tradicionais, né, às vezes o jovem ele é meio colocado de lado. E eu precisei trabalhar isso. Tanto estava sendo trabalhado na minha vida, que eu era capaz, e eu fui ajudando outros jovens também, que eles eram capazes de fazer. E muitos deles, né, quando eu saía, assim, eles ministravam a palavra, eles estavam atuando nos dons. Então, foi uma experiência poderosa na minha vida, nesse tempo, para me ajudar. E depois que eu estava já no verbo da vida, né, que eu cheguei, eu servi na igreja, trabalhava como secretária. Comecei a dar aula no Rema. E claro que fazer o Rema é a base mais básica, né, necessária para você ser um professor do Rema. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu fui convidada para ser vice-diretora do Rema na Angola. Eita, que legal. E, assim, fantástico, né? Foi uma experiência... Incrível. A Angola ardia no meu coração. Minha avó paterna, ela tinha a assinatura daquela revista Portas Abertas. E uma vez na casa dela eu vi e li sobre a matéria do que estava acontecendo em Angola. Ele estava em guerra civil, eu tinha 15 anos. Menina. E eu comecei a chorar e dizer, eu quero ir, eu tô pronta. Eu sempre amei missões. Caramba. E eu chorava e queria ir, né? E depois aquilo, assim, foi ficando mais quieto, mas eu sempre tive um brilho pela Angola.
E quando chegou esse período que eles queriam abrir, né, o Rema na Angola, eles oraram, vinham muitos nomes. E aí, uma vez, Canrobé ligou para mim e ele disse: Daiane, eu estava orando pela pessoa que vai, né, para ser a vice-diretora, e veio o seu rosto. Você tem alguma coisa no coração? Porque eu não tinha conversado com ninguém. Esse assunto de Angola estava muito quieto no meu coração. E aí eu falei para ele, né, o que tinha no meu coração, como eu desejava. Mas nesse período eu estava fazendo universidade, Deus tinha falado comigo para estudar, para entrar na universidade, e eu fiquei muito em conflito. Eu disse: Deus, como é que o Senhor manda eu estudar? Caramba, que história linda. E agora me disse para ir para Angola, eu não quero não, e agora não. Não queria mesmo, mas aquilo era tão forte dentro de mim que um dia eu chorei, disse: Senhor, eu me rendo, né? Eu vou trancar a universidade e eu vou. E, na verdade, Deus estava tratando comigo antes de Canrobé falar. Quando Canrobé falou, eu já disse sim, porque Deus já tinha tratado comigo. Eu disse: Senhor, eu vou. Mas aí eles têm que me convidar, eu não vou me oferecer, né? Sim, e foi quando aconteceu isso. Menina, que experiência. Então, foi massa. Maravilhoso, né? Eu fui para Angola, passei 2 anos. E como foi um diretora tempo lá vice-diretora. A gente era a diretora lá. E eu era a vice, né? E dava aula também. Então, você se imaginava passar por tudo isso aí, acontecer essas coisas todas? Não, a coisa foi fluindo. De forma nenhuma, até pela forma que eu me enxergava, né? Que eu não era capaz, que eu iria fazer alguma coisa, mas não algo grandioso, né? E com a palavra que eu fui recebendo no Rema, coisas foram sendo transformadas. E é interessante que a gente estuda esses 2 anos, é muita palavra. Você não consegue digerir riqueza. Plenamente tudo. Muita riqueza. Então, os anos vão passando. Inclusive, quando eu estava dando aula e eu estudava, para dar aula no Rema, eu era muito ministrada. E o Senhor ativava coisas, lembrava coisas que Ele falou comigo quando eu era aluna. E tudo isso foi me preparando para esse momento, Deus mostrando. E quando aconteceu, foi tudo tão natural, mas foi uma construção, né, na palavra. Eu comecei a trabalhar na igreja, no Verbo, e eu não tinha saído da minha antiga igreja, né? Então eu trabalhava no Verbo e me congregava na outra igreja. E aí era aquela coisa, né, tal, mas aí eu decidi sair. Em 97 eu decidi sair e vim para o Verbo da Vida definitivamente, né? Eu estava concluindo o Rema. Mesmo o pastor não entendendo. Mesmo o pastor não entendendo, mas eu conversei com ele e eles me abençoaram. Sim. E eu vim pro Verbo, né? Eu estava concluindo o Rema e vim pro Verbo. E aí eu trabalhava numa empresa de ônibus e um dia Deus falou comigo, né? Eu estava numa viagem e Deus falou comigo, né? Para vir trabalhar na igreja. E eu, na época, eu não me lembro agora, mas eu acho que Guto era o pastor da igreja. Mas você saiu do emprego lá para trabalhar? Saí do emprego lá para vir trabalhar na igreja. E eu não me lembro se Guto era o pastor da igreja, mas eu acho que Guto era o pastor da igreja ainda. Estava numa transição para João Roberto, mas eu falei com o João Roberto, né? Que era a pessoa que eu tinha mais afinidade, assim, mais contato. Falei: pastor João, Deus falou comigo para vir trabalhar aqui na igreja. Aí ele falou: rapaz, a gente não tem como pagar você não. Eu falei: não, Deus falou comigo para trabalhar, né? Que é isso, então, cara. Assim, se o senhor quiser, ele não, e trabalho tem. Para você se manter. Trabalho tem. Aí, na época, eles me davam uma oferta de R$35. Eu me lembro ainda, eu trabalhava nessa empresa, o salário mínimo era R$250, né? E eu vim trabalhar na igreja, eu recebi uma oferta de R$35. Mas a alegria no coração, né? Rapaz, a alegria já tinha um Rema, né? Já tinha concluído o Rema. Sim. Alegria muito grande. Eu vim para o Verbo no final de 97, né? Ali outubro de 97. E aí, novembro, dezembro, eu vim trabalhar na igreja. Vocês eram guiados pelo Espírito sem saber ou já sem saber. A gente estava aprendendo, ia fluindo, né? Assim, essa coisa... Hoje não. Hoje você sabe discernir, né? Aquela direção do Espírito, aquela voz do Espírito. Mas na época você não entendia, mas Deus acabava não só falando com você, mas confirmando. Aí você trabalhou na igreja? Aí eu vim trabalhar na igreja. Quando foi em 99, né, no comecinho de 99, o pastor João Roberto, né, tinha assumido a igreja e tal, e aí a igreja ali na Prata, ele me deu um trabalho, né, falou: Rosilão, eu estou precisando que a gente
possa pintar todas essas treliças aqui da igreja, toda essa parte de ferro da igreja, né? Sei. E aí eu queria que você fizesse isso. Tá bom. Aí comecei a lixar, comecei a lixar lá. Rapaz, eu acho que eu lixava de dia e o diabo produzia ferrugem de noite. Porque não acabava não, cara. Era muito trabalho. Ali era grande demais. E eu trabalhando lá, né, pintando essas treliças, já fazia uns 6 meses. E aí Guto me falou, né, depois que ele chegou lá na igreja... 6 meses ali limpando aquilo. Limpando aquilo ali, então. 99. Caramba. Aí Guto... Primeiro semestre, né? Aí por volta ali de junho, mais ou menos, julho... Guto chegou, né? Ele falou comigo que ele chegou na igreja e falou, pastor João, né? Falou, João, tô precisando de uma pessoa para viajar comigo. Sim. Tu não tem uma pessoa aí não? O João disse, rapaz, agora eu não tenho não, assim, um ministro, né? Ele disse um ministro. Eu queria um ministro para viajar comigo. Rapaz, agora um ministro eu não tenho não. Falou, e esse menino que tá pintando as treliças aí? Aí João falou, rapaz, é gente boa. Conheço ele há muito tempo e tal, é gente boa. Aí Guto, eu vou levar ele. E aí Guto disse, desce. Aí eu desci. Sem noção de nada. Sem noção de nada, né? Nós fomos para Recife, eu pensei que era uma viagem, assim. Básica, de bate e volta. E quando a gente chegou lá, eu fui surpreendido, porque um pouquinho antes da gente começar o culto, o Guto falou, Rosilon, olha, nós vamos assumir essas 2 igrejas aqui, eu vou assumir uma igreja e você vai assumir outra. É isso, cara. Eu falei, rapaz, fiquei meio assustado, falei, Guto, cara, eu nunca pastoreei, não tenho experiência dela. Não, fica tranquilo. Tudo que eu fizer aqui, você faz lá, você fica vai seguindo os passos. E nós dois vamos tendo aqui um bate-bola, né? E aí, Guto assumiu uma igreja, eu assumi a outra. Com um tempo depois, eu acho que uns 6, 7 meses depois, Guto levantou um pastor para essa igreja, que é o pastor Cleone, que é o pastor da igreja de Rio Doce. E aí eu fiquei na outra igreja, né? E acabei pastoreando essa igreja por 7 anos, lá em Recife. Caramba, desse dia em diante até hoje, né? E a escola de missões, como entrou na tua vida? Eu fui licenciado, eu não fui licenciado, né, na verdade. E aconteceu uma coisa interessante, porque nós fomos em 99 lá para Recife, e Guto deu uma palavra para mim, falou, Rosilon, a situação nessa igreja aqui tá pesada. Se tu não fechar essa igreja em 6 meses, nós vamos te ordenar, porque teu treinamento tá acabado. Eu falei, tá bom. Caramba. E aí Deus começou a fazer coisas maravilhosas lá, né? Uma parceria muito boa com o pastor Cleone, meu grande amigo, parceiro de ministério. Maravilhoso. Gente boa demais. E aí, né, Deus começou a fazer grandes coisas lá em Rio Doce, lá em Vila Popular também. E em fevereiro de 2000 eu fui ordenado. E aí eu era o pastor mais jovem do Verbo da Vida, porque havia uma regra na associação ministerial, que para você ser ordenado, você precisava ter passado 2 anos como pastor auxiliar. Você precisava ter sido licenciado e ter 2 anos como pastor auxiliar. E o pastor Bud disse, não, eu ouvi no meu coração que nós vamos ordenar ele e vamos ordenar direto. Né? Então eu fui ordenado direto, eu não fui pastor auxiliar, fui ordenado direto. E aí, de fevereiro de 2000 até hoje, eu estou aí no ministério. E aí eu pastoreei Recife por 7 anos. Depois, havia um grupo lá em Uberlândia, né? Sim. Nosso querido Renato Galdard e Clícia. Eles estavam pastoreando esse grupo lá, né? Com esse grupo lá em Uberlândia. E aí eles entraram em contato com uma pessoa aqui, e um ministro nosso aqui, que era bem amigo deles. E esse ministro, ele falou comigo, né? Rosilon, tá tendo um pessoal lá em Uberlândia, gente muito boa, Renato e Clícia e tal. Ele tinha morado com o Renato lá no Rio de Janeiro, assim, conhecia Renato muito bem. E ele disse, cara, é um pessoal muito bom, muito gente boa, e eu queria que tu fosse lá dar uma olhada. E aí eu fiz uma viagem para Uberlândia, gostei demais, falei, não, eu vou vir morar aqui, vou vir pastorear essa igreja. E aí eu fui para Uberlândia para começar a igreja lá, né? E aí nós começamos a igreja, eu e Renato, abrimos o primeiro prédio, né? Alugamos o primeiro prédio, a reunião até então era na casa. Nós fizemos algumas reuniões na casa, mas já alugamos nosso primeiro prédio e começamos a avançar. Essas igrejas foram implantadas o Rema também lá, né? Agora, de um tempo depois, né? De um tempo depois elas tinham um Rema também. Vai. E aí eu fiquei 2 anos lá e em 97
havia uma inspiração no coração de Jen, na verdade, e do pastor Bud, de ter uma escola de missões aqui em Campina Grande, né? E eles haviam recebido essa casa, né? Assim, a pessoa que era dona dessa casa havia feito uma proposta para eles colocarem uma escola de missões aqui nessa casa, né? Sim, sim. Essa casa ser o lugar para começar a escola de missões. E eles me convidaram para organizar a escola, para começar a escola, porque eu amava muito essas coisas de missões. Então, eu que construí os currículos, fiz os currículos, dei muitas aulas nos primeiros anos. Que legal. E cara. fomos montando as coisas. E aí o pastor Bud falou com a pessoa que era dona dessa casa, né? Falou, não, aqui é muito grande, é uma estrutura muito grande para a gente colocar 30, 40 pessoas, não vale a pena. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sala lá na Prata, nós vamos construir uma sala lá, organizar direitinho para a escola de missões ser lá, e aqui nós vamos trazer a sede do ministério para cá. No caso, quando você voltou para cá, você saiu do pastoreio. Saí do pastoreio. Ficou só na escola. Aí fiquei na escola, mas um ano depois que eu estava na escola, eu já comecei a supervisionar algumas igrejas. Ah, sim. Eu comecei a supervisionar algumas igrejas aqui no interior. Hoje você está supervisionando? Solânia. Hoje eu estou supervisionando só o Sertão da Paraíba e o Cariri. Terra boa, viu? Somente. Lugar maravilhoso. Muito bom. Eu tinha 5 supervisões antes, né? Eu era supervisor de Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Caruaru e o interior da Paraíba. Meu Deus. E aí eu passei as outras supervisões e fiquei com o interior da Paraíba. Ah, Jesus. E a escola de missões? E a escola de missões eu fui o diretor por 7 anos também. Aham. E depois eu passei a escola de missões e fiquei só supervisionando as igrejas. A ideia de levar o povo para dentro da mata? A ideia de levar o povo para dentro da mata foi minha no dia da sobrevivência. Desse que é que gosta. Esse dia da sobrevivência foi uma ideia que eu tive. Eu gosto muito dessas coisas de militares e tal. E eu havia escutado, né, que no Rema, Estados Unidos, eles tinham um treinamento. Na verdade, o pastor Reagan, ele foi militar. E ele fazia um acampamento de homens. Sim. Que todo mundo ia vestido de exército, né? Todo mundo fardado. E isso é bom para o aluno, né? Maravilhoso. Porque como nós temos fora na escola de missões um sistema de externato, né? Ele não fica interno para você acompanhar o aluno no dia a dia dele. Nesse dia, né? Que nós chamamos de aula da resistência, esse dia é onde nós vamos submeter os alunos a uma pressão para nós observarmos como ele vai reagir, né? Esse dia foi criado com 3 objetivos. Primeiro, ensinar os alunos como trabalhar em equipe, como trabalharem juntos. Sim. A segunda coisa é mostrar ao aluno que ele precisa entender o seu limite, né? Porque há muito essa coisa de missões, né? Quando a gente é apaixonado por missões, você tem aquela ideia romântica de missões. Eu me lembro uma vez, eu estava com um amigo, né, a gente querendo ir para Ruanda, e Ruanda tinha tido o genocídio de 96, mas ainda era um país muito conturbado, e o meu contato lá, a gente na África do Sul ali, fomos para o Lesoto para ir para Luanda. E o meu contato lá em Ruanda falou comigo, falou, Rosilon, pastor, o negócio aqui não tá bom não, eles conseguiram uns foguetes, eles estão sequestrando os estrangeiros e tal. E a pessoa tá comigo, cara, que coisa maravilhosa, vamos entrar. Eu falei, não, cara, só tenho essa vidinha. E esse era o terceiro princípio do dia. Daiane estava lá também? Não, Daiane estava em Angola. Ah, tá. Esse era o terceiro princípio do dia de sobrevivência, né? Mostrar ao aluno que missionário bom é missionário vivo. Ele não precisa se arriscar se ele não tem uma direção clara de Deus, né? Se Deus falou, vai. Mas se Deus não falou, você vai acabar morrendo desnecessariamente, né? E eu sei muitos missionários, mesmo missionários maravilhosos, que morreram porque não era a vontade de Deus eles morrerem daquela forma, mas eles acabaram fazendo algumas coisas que, né? Sim. Que não levou a mensagem, né? E que às vezes até colocou o corpo deles em um extremo, né? Tem a história, por exemplo, do Jonathan Edwards, que ele pregava 6, 7 vezes por dia, né? E alguém falou com ele, você não vai aguentar, você não vai aguentar no lombo de cavalo. Essas instruções vocês dão tudo lá na escola. E ele acabou
submetendo o corpo dele àquele desgaste além do que ele podia suportar e acabou morrendo muito cedo, 37 anos. Caramba. E realmente eu acredito que não era a vontade de Deus, ele tinha muito ainda para fazer, muita coisa para fazer. Imagina. Daiane, você como esposo, né, de pastor, de supervisor, né, e tantas coisas, como é que lidar com tudo isso e a aplicação da palavra tanto para os meninos? Você trabalha no ministério, né, dá aula também, dá palestra e ainda cuida dessa coisa só linda. para completar, uma coisa maravilhosa é que nós nos casamos, né? E o pastor Bud falou com o Daiane, falou, você vai pro Brasil ajudar ele lá na escola de missões. Olha. Então eu, ao invés de levar a missionária pro campo, eu tirei a missionária. E aí, Daiane, conta essa experiência aí. Então, para se desligar, né, da terra que você ama tanto, né? Sim. Para mim foi tranquilo. Eu tinha uma percepção no meu coração que quando concluísse 2 anos, alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o que era. Não fazia a menor ideia. Olha, Rosilon. Mas eu sabia que depois de 2 anos ia ter alguma mudança, né? E eu nem imaginava que era voltar para o Brasil, não imaginava nada. Eu só sabia que alguma mudança, assim, muito impactante, digamos, que ia mudar coisas, né? Então, o casamento, assim, o homem trouxe de branco alegria, chegou. né? E eu voltei para me envolver na escola de missões com ele, que era algo que eu também amava. Ah, que legal. Então, foi uma experiência, assim, muito boa, não foi difícil. Demais. Foi, né? Foi. E como a gente sempre mudou muito, meu pai, né? A gente sempre mudou de cidade. Até 5 anos de idade, eu morei em 4 cidades em São Paulo. Que é isso? Nós sempre moramos distante dos familiares. Sim. E você já era treinada, né? Sim, até de casa. Meu pai tinha que mudar quase todo ano, a gente mudava de casa. Então você faz amigo com a vizinhança, né? E perde aqueles amigos, muda de escola. Então a gente estava acostumado com esse liga-desliga. É o impacto. Então não foi algo assim difícil. Não foi difícil ir e não foi difícil voltar. Eu me adaptei super fácil nas 2 situações. E aí, Rosilon sempre viajou muito, né? Com acho que 3, 4 meses que nós casamos, ele já foi para Angola passar 1 mês. Que é isso, 45 dias. Né? Pronto. E eu fiquei. Essa primeira vez foi a mais difícil, assim, mais desafiadora. Algumas pessoas queriam dormir comigo, amigas, para tu não ficar só. Eu disse, não, eu quero me acostumar. E agora é a hora. Né? Caramba. Então eu preferi logo encarar. E Guto mesmo tinha conversado comigo, né? Ele tinha falado, Rosilon viaja bastante, né? Você vai conseguir lidar bem com isso. Eu disse, não, pra mim tá tudo bem. E não é questão de que você não sente falta, não é isso. Claro que a gente sente. Mas eu já tinha uma estrutura que favorecia eu me adaptar bem essa questão dele viajar bastante. E eu não estar acompanhando, né? No ano seguinte, no mesmo ano eu fiz vestibular. E aí eu passei, eu voltei para a universidade, então eu nem podia estar me ausentando. E no outro ano eu já engravidei, né? E aí eu precisava me dedicar aos filhos, né? Não tinha como viajar tanto, viajava quando dava. E quando começa o processo de escola, então mais ainda. Sim. E eu penso assim, a minha forma de pensar sobre a família, né? Eu quero ser presente na vida dos meus filhos. Uau! Cada um tem a sua forma de pensar, cada família tem as necessidades delas, são diferentes, né? Sim. Mas para minha família, eu sempre entendi que eu precisava ser presente na vida dos meus filhos. Nós já havíamos conversado sobre isso antes de casarmos, né? Que assim, Daiane tinha falado comigo, falou, olha, os primeiros anos, né? 3, 4 anos dos meninos, dos nossos filhos, eu quero estar presente, né? Para a criança não ser nada contra, mas a criança para a criança palavra, não ser assim criada por outras pessoas, né? Às vezes há uma necessidade disso, mas nós tínhamos combinado isso, que ela ia ficar um pouco mais, né? Aqui para poder cuidar das crianças. No caso, assim, não ficar viajando tanto vocês dois, né? Deixando ela montar. E eu tinha a universidade. E você hoje trabalha também no Ministério. Que agora nós estamos viajando juntos. Olha, né? Agora os meninos já tá tirando o atraso. Agora os meninos já estão crescidos. Calejados, e já tô. Dá pra viajar mais, né? Fala. 3 luas de mel por ano. Olha, Daiane. Eu trabalho no Ministério. E, assim, maravilhoso. Amo trabalhar aqui. Dentro da área que eu gosto também. Eu sempre gostei de escrever. E o público infantil é o que arde muito no meu coração. Sim. Então, nós estamos escrevendo com uma equipe, né? O currículo novo para o departamento infantil. E tem sido, assim, uma experiência muito boa. Os filhos de vocês já estão engajados, né? Eu
quando eu decidi estudar, eu queria fazer a universidade, na verdade, só que eu me sentia condenada. Porque desde criança meu pai queria tirar a gente da escola, porque Jesus já ia voltar para ir para a escola. Vamos evangelizar. Rapaz, ele era apaixonado por vidas, né? Eu entendo, demais, assim, não condeno ele. Nato, né? Eu trabalhei com ele, sim, no projeto Amava Jonas, né? demais as vidas e ele queria que a gente tivesse engajado em tudo. Sim, e a escola meio que atrapalhava, né, na visão dele. Jesus já está voltando, para que estudar? E minha mãe que segurava, não, eles precisam estudar e tal. Mas aí quando eu já estava dentro do verbo mesmo, eu queria... A sua casa são quantos? Eu tenho mais 2 irmãs e um irmão. Tá. E aí eu queria fazer a universidade, mas eu sentia culpa, porque era como que assim, como eu vou deixar de estar servindo a Deus para ir para a universidade? E um dia eu estava trabalhando na igreja, na secretaria, e Gilson Lima passou e voltou. Ele disse, você está na universidade? E eu disse, não. Ele disse, Deus falou comigo que você precisa entrar na universidade. Meu Deus. E eu estava, aquilo trouxe uma alegria para o meu coração, porque eu queria. Você já tinha um rema também? Já tinha um rema. É de segurança, né, Daiane? Quem já tem um rema para fazer faculdade. Certamente. Principalmente hoje, né? Sim. E aí, não é que Deus tenha que falar com todo mundo para estudar. Eu creio que todo mundo deve estudar. Sim. Mas no meu caso, como eu me sentia condenada pelo tipo de formação que eu recebi, eu achava que eu estava roubando de Deus se eu fosse estudar, Deus precisou falar comigo. Mas no contexto geral, eu acredito que todo jovem deve ir para a universidade, deve estudar e se formar. Porque hoje o trabalho que eu faço, eu só estou fazendo porque eu fiz um curso na universidade. O ministério precisava de uma pedagoga para fazer esse serviço. Então, Deus me direcionou porque ele já tinha um plano. E se eu não tivesse feito a minha parte, esse plano ia estar comprometido, né? E eu entendo, sim, a questão do rema. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizendo, antes eu achava um absurdo quando o pessoal me ensinava. É melhor o jovem ir primeiro para o rema e depois para a universidade. Eu achava isso chocante. Como assim? Vai atrasar a vida do jovem? Mas ela disse, eu fui mudando um pouco e eu fui contando para ela a minha experiência de faculdade, porque a filha dela vai entrar na faculdade agora, né? Sim. E eu fui falando como os professores são. Alguns professores, eles não dão aula quase, é só militância, né? Querendo doutrinar mesmo. Sim. Pode ser qualquer aula, tá? Ali, aula de português, como você ensinar português. E aí ele pega um ponto sobre ideologia de gênero, que era só para passar, pincelar, e aí a aula quase toda é sobre só aquilo. Ali, investindo, né, isso, professores assim, que falavam, esculhambavam mesmo a igreja, chamavam nomes terríveis com Deus, né? Zombavam, vá lá rezar, vá, a bichinha, tão abestalhadinha, vá rezar na sua igreja. Usava versículos fora de contexto. Sim. Eu lembro um professor falando, sabe como é que Deus vê as mulheres? Como cadelas. Jesus chamou as mulheres de cadelas. Meu aí Deus. pegou o texto, né, que Jesus falou sobre os cachorrinhos, né, que não. Sim. E aí pessoas cristãs dentro da sala, católico, e ficava escandalizada. É mesmo, a Bíblia fala isso. Porque não tinha uma base firme na palavra. E depois que essa mãe ouviu, ela disse, realmente, pelo que você está me contando, a gente conversou bastante, eu vejo que realmente é importante entrar primeiro no rema e depois na universidade. Agora mudou o meu conceito, né? Então, no mundo que nós estamos vivendo, de fato, se der para conciliar os dois, maravilha. Show. Mas se não, é uma boa experiência começar pelo rema, para trazer uma base sólida e você ter mais firmeza. Sim, né, E essa grande bênção, né, que o Rema fez, que foi abrir para 16 anos. Então, esses 2 anos, por exemplo, que o jovem ele pode estar no Rema, isso vai criar nele uma base para enfrentar esse ambiente hostil da universidade, né? Há uma hostilidade, não só na universidade, mas nós estamos vivendo hoje num mundo em que cada vez mais, né, nós estamos vendo um ataque muito feroz à cosmovisão cristã, a ideia do cristianismo, a maneira como o cristianismo é encarado. E se você não tiver uma firmeza, né? E para você ter uma ideia, de cada 10 jovens crentes que entram na universidade, pelo menos 4 ou 5 se desviam, porque não tem essa base sólida. E o pior de tudo isso, na maioria das vezes, são filhos de pastores, são filhos de liderança, mas que não criaram essa base sólida dentro dele. E quando eles batem nesse ambiente hostil, e não só da universidade, né? Sim. Mas das amizades, do mundo mesmo, essa coisa. Sim. E quando eles batem nesse ambiente hostil, por não ter essa firmeza, como Daiane disse, alguém usando um versículo fora de contexto, essa coisa toda. Mas Daiane fez universidade e ela
passou por isso assim tranquilamente. Porque havia uma base muito sólida dentro dela. Né? Eu me formei em 2018, então tá até recente, né? Sim. Se eu não tivesse a firmeza na palavra, o conhecimento, eu ia sair de lá pronta para doutrinar crianças. Hoje, o pessoal está sendo formado na universidade para doutrinar mesmo as crianças. E não é aquela formação, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Não é de forma sutil. Nem eles percebem que eles estão sendo doutrinados a doutrinar. Então, eles fazem de forma inocente, mas defendendo aquilo com unhas e dentes, porque o professor, como autoridade, e tendo tanto conhecimento, né, porque eles têm muito conhecimento de várias áreas, e quando eles começam a falar, você fica olhando assim, se sente meio impotente, digamos, do vasto conhecimento da história, e não dá para debater no mesmo nível. Entendi. Entendeu? Então o pessoal fica ali, né, recua e aceita mesmo aquelas coisas. Na maioria das vezes o cara é doutor, o cara tem graduação, tem mestrado, tem pós-graduação em determinadas áreas, né, essa coisa toda. Então aquilo que ele está falando tem uma certa... Peso, e é interessante que o Gramsci, né, que é o grande idealizador dessa ideia de doutrinação, ele disse que a revolução socialista não poderia acontecer pelas armas, que todos os lugares onde a revolução aconteceu pelas armas, eles acabaram perdendo. Então a revolução verdadeira teria que acontecer pela cultura e a educação. Né? Eles precisariam entrar comunicação, cultura e educação. Seriam as três frentes para eles dominarem, e ali eles iam conseguir. E aí você vê uma geração afetada por um pensamento, né? E eu fico, pastor Abraão, até aproveitar isso, eu fico às vezes assim escandalizado com uma ideia errada, né, que muitos cristãos têm. Cristãos sólidos, né? Por exemplo, uma coisa que eu já vi muitas pessoas pregando, né, principalmente pessoas que abraçam ideias mais socialistas, mais progressistas, essa coisa toda. É dizer, não, mas Jesus andava com os pobres. Jesus estava com os pobres. O negócio de Jesus era os pobres. E isso é uma grande mentira. Na verdade, Jesus não andava com os pobres. Jesus andava com os pecadores. Seja ele pobre, rico, branco, negro, índio, o que ele fosse. Então, o grande interesse de Jesus nos evangelhos eram os pecadores. Você vê que Jesus alcança os pobres, Jesus alcança as prostitutas, mas Jesus também alcança o cobrador de imposto, o cara que tinha uma formação, uma condição muito forte. Jesus alcança um rabi, né? Que é o caso de Jairo, era alguém que tinha uma posição muito forte. Então a ideia de Jesus nunca foi essa ideia de revolucionário, né? Vamos revolucionar tal, até quando Jesus faz aquela frase maravilhosa que ele diz assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então isso não tira a nossa cidadania, né? Então às vezes pessoas elas ficam meio escandalizadas, mas hoje as igrejas, os pastores estão falando de política, estão falando disso, estão falando daquilo, mas é necessário. Por quê? Porque a Bíblia é o manual de vida para todas as áreas da nossa vida. E esses caras tomaram esses lugares porque a igreja, de certa forma, ela foi um pouco negligente, né? Ela acabou se fechando num ambiente, né, eclesiástico, e ela acabou deixando de alcançar. Então é muito importante o jovem ir para a universidade, o jovem fazer mestrado, fazer doutorado. Em meio de influência, né? Porque quando o cara vem falar, você diz, rapaz, bota o santo no chão e deixa a procissão passar, porque onde você estudou, eu também estudei. Mas eu sou doutor, eu também sou. Pronto. Mas eu sou isso, mas eu também sou. Então você vai acabar trazendo um apoio, né, dentro dessa coisa que você estudou, muito conhecimento importante. Natural, conhecimento espiritual. É muito importante hoje. Daiane, por exemplo, está fazendo os currículos, ela é pedagoga, né? Sim. Então ela entende da parte natural e entende da parte espiritual. Então essas duas coisas vão se completando, né? Para que a coisa possa crescer. Eu queria que vocês falassem, né? Vocês falaram bem assim das coisas pessoais de vocês, das situações, entrada no ministério. Mas eu queria que você falasse como professor, vocês dois. Para as pessoas que estão nos assistindo, né? E também abençoa quem está no ministério, né? Vocês são casados, cada um tem uma linha de trabalho muito grande na igreja, né? No ministério.
E vocês lidam com tudo isso, né? Cuida das crianças, cuida do marido, supervisão, ministério, dá aula. Né? E eu queria que vocês falassem com o professor agora, o olhar de professor para o aluno. Eu acredito, pastor Abraão, que é muito importante fazer o rema. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente faz essa defesa tão veemente do rema. Ah, mas somente o rema é o único lugar que eu posso aprender a palavra? Não. Existem outros lugares que estão ensinando a palavra também, tão bem quanto a gente, né? O pastor Bud sempre deixou muito claro isso. Nós não somos a última Coca-Cola no deserto, né? Existem outras escolas e essa coisa toda. Mas Deus nos entregou uma visão e nós temos sido fiéis a essa visão. É o que tem nos feito prosperar nessa visão, avançar. O que as pessoas não entendem, e eu entendi isso muito cedo no ministério, isso me abençoou demais, é que eu estou debaixo de uma visão. Eu não tenho meu próprio ministério, nunca tive esse interesse, nunca foi minha ideia ter meu próprio ministério, organizar meu próprio ministério, porque eu entendi desde cedo que a unção está sobre a visão. Sim, e quando eu me coloco debaixo dessa unção, debaixo dessa visão, eu começo a usufruir dessa unção. Se eu tivesse meu próprio ministério, talvez eu não teria ido nos lugares que eu fui, nos países que eu fui. Talvez eu não teria a influência que eu tenho. Então, eu estou debaixo da unção que estava sobre a vida do pastor Bud. Eu estou surfando nessa unção. Eu estou debaixo dessa cobertura, né, que agora está com o apóstolo Guto. Então, eu acredito que o Rema é um lugar maravilhoso, nós temos sido fiéis a essa visão. O Rema Brasil hoje é o maior Rema do mundo, né? Sim. Nós somos hoje o ponta de lança, vamos dizer assim, na questão do ensino da palavra no mundo, não é? Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Nós temos visto nossas escolas crescerem. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, nós tínhamos 5 igrejas, 5 igrejas, nós tínhamos 3 escolas. Hoje nós temos mais de 450 igrejas, nós temos mais de 130 escolas, nós temos uma escola de ministros, nós temos uma escola de missões. Então hoje nós temos visto que a fidelidade do pastor Bud e daquelas pessoas que ele levantou para estar com ele, a visão que Deus havia colocado sobre a vida do irmão Reagan, que vá e ensine fé ao meu povo. E o irmão Reagan, Deus falou com ele, porque havia muitas escolas naquela época, né? Quando Deus tratou com o irmão Reagan, para começar o Rema, ele disse, eu quero que você faça uma escola em moldes diferentes. Eu quero que o Rema, ele não seja uma escola de teologia, né? Embora seja, o Rema é uma escola de teologia. Pessoal, o Rema não é uma escola. Claro que é. Claro que é. Cristo aquele que cura, o nome de Jesus. Se nós formos encaixar, nós encaixamos aí em eclesiologia, em cristologia. Então é uma escola teológica. Mas é uma escola teológica sem aquele engessamento. Sim, né? Sim. É uma escola que o princípio é ensinar a liberdade do Espírito. O fluir do Espírito. O fluir do Espírito. Né? É como eu disse, né? Perguntaram para Oral Robert qual a diferença da Universidade Oral Robert para o Centro de Treinamento Bíblico, Rema. E ele disse, a diferença é que nós estamos dando o bolo todo para as pessoas. E o irmão Reagan está dando uma fatia do bolo e dizendo, se divirtam. Então, o Oral Robert, ele até começou a fazer algumas mudanças na universidade, porque ele entendia que era muito importante as pessoas desenvolverem a sua fé. Então, o Rema, ele vem com essa proposta de, em primeiro lugar, ensinar uma palavra muito simples, né? Que aquela pessoa que ela tem uma formação acadêmica pode entender, mas aquela pessoa que não tem formação nenhuma também ela pode entender, né? E então, na sala do Rema nós temos todos os... nós temos desde a pessoa mais simples até o mais graduado, né? Eu já tive pessoas como aluno que ele era vice-reitor de uma universidade, né? Caramba! Ele tinha 3, 4 graduações, doutorado, e ele teve a humildade de sentar ali. Tivemos uma história maravilhosa agora em Patos, né? De um homem que passou em muitos concursos públicos, é um cara muito conhecido lá em Patos, muito influente na sociedade, e ele foi fazer um Rema. E ele disse, todo conhecimento que eu tenho natural é maravilhoso,
Mas o que eu aprendi no Rema não tem preço. Que é isso, gente? Porque mudou minha vida por completo. Meu Deus do céu. Então eu acredito, como professor, que essa escola vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida dos seus filhos, né? Hoje, quando eu tenho 2 filhos, né? Nosso filho mais velho se batizou agora, há umas 2 semanas, né? Que legal, coisa linda, cara. Mamãe, papai, eu quero me batizar, e foi lá e se batizou. E aí nós já estamos pensando, né, quando ele tiver 16 anos, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no Rema, que é para preparar ele para ele entrar nesse ambiente hostil da vida, não é só da universidade. Imagina, é da vida. Agora já está assim, imagina quando ele tiver aqui. Exatamente. Então é muito importante estudar no Rema, animar pessoas para fazer o Rema. Não é uma questão de números, e isso eu aprendi também. Quem conhece o Verbo da Vida sabe. Pastor Bud, ele teve várias oportunidades de se juntar com muita gente, de hoje nós sermos a maior escola do mundo, né, no que diz respeito a unidades. Nós temos 1.200 unidades, porque as oportunidades apareceram. Mas o pastor Bud sempre disse, Deus não falou comigo para fazer isso. Deus não falou comigo para ir para esse lugar. Então o pastor Bud, ele tinha uma visão muito clara para o Brasil. Deus falou comigo para vir para São Paulo, ele veio para São Paulo. Não, Deus falou comigo agora que eu vou para o Nordeste, ele veio para o Nordeste. Não, Deus falou comigo que nós vamos ter uma igreja e uma escola em cada capital do Brasil. Sim. Cada capital do Brasil foi alcançado. Aí Deus trouxe aquela palavra para o pastor Bud, né? O Verbo da Vida vai para todas as nações. E ele começou a movimentar isso. Então o pastor Bud, ele sempre foi muito seguro sobre isso. E eu creio que isso é um dos pilares do nosso sucesso. Sim, sim. Então, fazer o Rema, para mim, é uma questão de sobrevivência mesmo. É uma questão de vida ou morte. Vai determinar se você vai viver bem ou se você não vai viver bem. Sim. E quando a gente faz uma declaração como essa, pessoas elas ficam meio que escandalizadas, né? Mas você está dizendo que se eu não fizer o Rema, eu não vou viver bem, eu não vou prosperar. Pode até viver, pode até prosperar, porque existe, como eu disse, outras escolas que estão ensinando a palavra, mas eu vou defender a visão que nós estamos debaixo. Sim, e eu digo por experiência, né? E eu sei que você pode falar isso e várias outras pessoas, né? Nós estamos fazendo uma conta rápida aqui, dos 30 anos do Rema, como eu fiz em 97, então nos últimos 25 anos eu estou dentro dessa história, dessa palavra. E eu tenho visto, né, o que é que essa palavra tem feito na minha vida. Caramba, eu passei por algumas situações de saúde e eu sei que eu não estou morto hoje por causa dessa palavra. Porque quando o médico chegou e disse, você vai morrer, dentro de mim se levantou uma palavra, né? Você não precisa morrer, você não vai morrer. E graças a Deus por Daiane também, que disse, não morrerei, mas viverei. Disse, tu não vai morrer. Uau. E você vai viver. Vai sim. E essa palavra, cara, fica borbulhando dentro de você. E às vezes, quando tá essa pressão, essa palavra vem como um alívio, né? Uau. É como aquela dor intensa que você tá sentindo e você toma aquele remédio e começa a aliviar. Às vezes a dor emocional é muito grande, a pressão é muito grande, mas essa palavra chega. E você lembra daquela frase simples que você ouviu, né? Sim, sim. Eu me lembro muito do pastor Bud. Nos momentos de maior pressão da minha vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, rapaz, se o pastor Bud estivesse aqui e eu fosse falar com ele, o que era que ele ia me dizer? Ele ia me dizer o seguinte, rapaz, você vai decidir viver ou morrer. Tá na sua então boca. O Rema é o lugar onde a sua vida vai ser, né, direcionada. Se você vai avançar, crescer, ou se você vai ficar na mesma coisa, né? E viver aquela vidinha e depois ir para o céu sem marcar a sua geração. Daiane, você como professora do Rema que já foi, né? Agora não está ensinando, né? Não, dei uma pausa. Ok, justamente para cuidar. Mas a sua experiência como vice-diretora, como professora, né? Como essa palavra te impactou desde nova, né? E aí você está diante agora de uma pessoa, aliás, de duas pessoas no extremo. Um que está bem de vida, que tem tudo na sua vida, e o outro que está na miséria. E aí, por que essa pessoa tem que fazer o Rema? Ou ela deve fazer o Rema? Você como professora, diante desse quadro, assim, o que você poderia dizer para essa pessoa? Então, a
A palavra, que é o que é ensinado no Rema, né? Porque essa palavra maravilhosa. A gente fala o Rema porque tem que dar um nome à escola, né? Claro. Mas o que nós ensinamos lá é a palavra. E seja a pessoa rica, a pobre, a que está com saúde, a que está doente, todas elas precisam de algo transformador por dentro. Né? Por mais que alguém possa ter dinheiro, ter tudo que ela possa imaginar, mas ela tem uma alma, ela tem um espírito. E essa palavra, o primeiro lugar que ela vai afetar é o nosso espírito. Então, independente da condição que qualquer pessoa possa estar, o espírito dela sempre vai precisar da palavra. Ser alimentado. Ser fortalecido, ter mudança de mentalidade, de pensamento, vai afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso corpo e o que está ao nosso redor. Quantas pessoas estão aí fartas de tantas coisas, né? Tem fartura abundante, mas estão por dentro sofrendo, angustiadas, cheias de problemas, né? E pessoas que não têm nada sofrendo também, ou que não têm tanta coisa, mas já estão numa condição melhor do que aquela que tem tudo. Sim. E, na verdade, não precisa ser essa realidade. Ah, não, esse aí tá coitado, pobre, mas por dentro tá bem. Deus quer mudar o que tá por fora também, né? Essa palavra começa dentro e ela tem que atingir o que tá por fora, né? Ao meu redor. Eu vejo que o mais importante, eu sempre foco isso na minha vida pessoal, tudo tem que começar de dentro. Tudo tem que começar no íntimo. Porque o que toca dentro, muda dentro, vai sair em algum momento. Né? Então, amar a palavra. Eu vejo que nos momentos mais difíceis da minha vida, desde a minha infância, foi algo que, assim, meus pais conseguiram, não sei como, mas eles conseguiram implantar um amor à palavra que me salvou de muita coisa. Esse amor, desejar a palavra, amar a palavra. Eu não entendi um monte de coisas. Porque ser crente, acontece isso, acontece aquilo, não parece ser bom. Mas eu amava a palavra. Então, às vezes eu vejo crentes, porque o pastor fez isso, eu vou desanimar, vou desistir. Porque o professor falou isso no Rema, não vou mais. Eu tenho que amar a palavra, o que o pastor falou, se o professor falou que não devia, é entre ele e Deus. O meu foco precisa estar na palavra de Deus. Eu tenho que ter paixão por essa palavra. E é algo que eu ensino veementemente aos meus filhos, amar a palavra. Eles precisam desejar a palavra. Todos os dias, Lucas já sabe ler, ele precisa ter a comunhão com Deus, ele tem que ler pelo menos um capítulo da palavra, me dizer o que ele entendeu. Pedro, eu leio com ele a palavra, porque nós precisamos implantar no coração dos nossos filhos o amor à palavra de Deus. É mais fácil do que quando já está adulto, né? Mas ao adulto, o meu conselho é o mesmo. Ame a palavra, deseje a palavra, busque a palavra. Tá tudo bem na minha vida? Continue amando a palavra, desejando a palavra, buscando a palavra. Daiane. Porque ela é a salvação para a nossa vida, né? Ela vai salvar as nossas almas, é o que ela fala, né? Gente, muito... Tem alguma coisa a falar, pastorzão? Não, só a alegria de estarmos juntos. Cara, que coisa boa. A gente podia contar tanta mais coisa, né? Dinossauros, né? Quero que você conte uma história, você como pastor, velho. Conta aí alguma coisa engraçada. Rapaz, uma Mas desde já agradeço a vocês, tá? A você que está nos assistindo. Você vai ouvir uma história muito boa agora, nosso pastor Rosilon. Mas, cara, acrescentou demais. Agora com os podcasts é maravilhoso, né? Uma pessoa falou, Rosilon, cara, você fala algumas coisas são maravilhosas, né? Eu fui teu aluno em 2000, 2001. Eu lembro dessa história que você contou, disso aqui que você contou. Falei, gente, todo mundo tem história. A diferença é que eu conto as minhas. Vocês não contam as de vocês, então... Mas agora com o podcast... Vai ter coisa que só acontece com você. Todo mundo está contando. Mas é interessante. Veio um missionário americano aqui para Campina Grande e nós precisávamos ir para Recife com ele. E eu fui com esse missionário para Recife e tal. E ele foi ministrar na igreja, né, do pastor Cleone. E ele falou comigo, cara, falou, tira as fotos aqui pra mim e tal, me deu a câmera. E eu comecei a tirar as fotos, tome foto, né, aquela câmera digital, né, era uma novidade, e eu tome foto. Só que ele não me disse que quando o cartão de memória dele enchia, tinha que tirar o cartão e colocar outro, porque se você não fizesse isso, continuar tirando foto, a máquina automaticamente reseta, né, ela dava uma mensagem muito rápida, sobre você deseja recomeçar, aí você, que não sabia, colocava assim. Aí ela deletava todas as fotos e começava de novo. Cara, e eu tirando foto, né? E apareceu essa mensagem e eu, apaguei. 1.500 fotos desse cara.
Esse cara já vinha de 2 países, Caramba. aí, Colômbia e Chile, e depois aqui no Brasil. E aí, quando chegou aqui, ele dedurou pro pastor Bud, né? Falou pro pastor Bud que eu tinha apagado as fotos. E o pastor Bud falou, como é que você apaga as fotos, rapaz? Você mexeu, e eu, mas pastor, tal. E o pastor pegou esse negócio das fotos, né? E ficava você tirando... não podia discutir com o pastor, né? Ficava tirando onda comigo. Era pior, né? Ficava tirando onda comigo. E às vezes eu sentava naquela lateral esquerda da igreja, né? E o pastor sentava lá no centro. Aí tava o culto rolando e eu olhava pra ele, ele fazia pra mim. Aí eu já sabia que ele tava falando das fotos. Aí um dia aqui, ele entrando na cozinha, e toda vez que eu encontrava o pastor Bud, né? Você lembra que a gente fazia pra ele dizer do outro lado? Aí, quando eu entrei assim, o pastor Bud olhou pra mim assim, com aqueles olhão azul assim, verde, né? Azul, olhou assim pra mim. Aí eu disse, pastor, pelo amor de Deus, se o senhor vai falar sobre a história das fotos, não fale não. Deixe isso pra lá. O senhor nunca cometeu um erro na vida? Aí o pastor Bud disse, cometer erros eu já cometi. Sim. Mas quem apagou as fotos foi você. Então essa coisa da foto me marcou. Tu disse, eu me rendo agora. Falei, eu me rendo. Mas eu orei e esse cara nunca mais voltou no Brasil. Caramba. A minha vingança foi oração. Eu digo, nunca mais, Senhor. Trava. Nunca mais ele voltou no Brasil. Essa foi demais, viu? Mas era engraçado. Eu sentado lá às vezes e eu assim, olhava pra ele, né? Aí ele olhava pra mim e fazia. Pra dizer que eu tinha apagado. Apagou as fotos, rapaz. Gente, obrigado, viu? Beijo no coração. Ei, que alegria, agradeço juntos, muito. Viu? Foi muito bom. 30 anos de muita história. Muita história. E vai ter mais ainda, né? Até Jesus voltar. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.